Hoje eu estou aqui para falar com você que tem travas emocionais nas questões amorosas. Você que tem medo de se relacionar. Talvez até já tenha tido algum tipo de namoro, mas não consegue aprofundar, não consegue dar o próximo passo. Ou mesmo você que nem chegou na fase do namoro. Você diz assim: olha, Rodrigo, eu não consigo simplesmente abordar a pessoa por quem estou interessado. Eu não consigo expressar que eu estou apaixonado por fulano de tal. E alguns podem até estar há anos assim, só observando determinada pessoa, mas nunca cria aquela coragem para conversar e dizer: olha, eu estou interessado em você. Vamos conversar? Deixa eu te conhecer melhor. Então, é com você que eu quero falar hoje. Então, se esse vídeo ele realmente cumprir com o objetivo dele, você vai sair da experiência de assistir esse vídeo com muito mais coragem, muito mais preparado para o amor da sua vida. Então, vem comigo, vamos bater um papo sobre isso de maneira muito aberta e tranquila, porque é assim que a gente desmistifica as coisas, é assim que a gente quebra determinados tabus. Eu sei que para você esse assunto pode ter se tornado uma espécie de assombração, sabe? Seus amigos estão namorando, mas você não namora. Seus amigos contam as experiências de beijo deles ou mesmo de relação sexual, mas você nem sequer chega perto de uma pessoa. A primeira coisa que você precisa compreender de si mesmo é se você realmente quer isso, tá bom? Porque às vezes essa vontade de se encaixar na sociedade te impõe uma necessidade que de repente você não deveria cultivar. Porque há pessoas que não gostariam de se relacionar, não gostariam de ter namoro, não gostariam de ter uma pessoa ao lado para, enfim, ter filhos ou compartilhar uma vida juntos. Então, a primeira coisa, você tem que cogitar essa possibilidade, sim, embora hoje pouco se fala nesse assunto, né? Antigamente a gente chamava essas pessoas de celibatárias. São pessoas que decidem que não terão um relacionamento profundo de namoro, de casamento, ter filhos, enfim, construir uma família. Se for esse o caso, seja honesto com a sua família e com seus amigos próximos e diga a eles essa realidade que você enxergou em si. Você diz: olha, eu não tenho a mesma necessidade que vocês. Eu estou feliz do jeito que estou bem, justamente para cortar também as piadinhas, as brincadeiras de mau gosto e pedir às pessoas ao seu redor que haja respeito pela sua decisão. Porque apesar de, entre aspas, o padrão, a norma, né, enfim, da maioria das pessoas eu me caso, tenho filhos, construo uma família, há pessoas que não se sentem vocacionadas para esse tipo de relação, para esse tipo de construção na vida. Segundo, se você tem o desejo e o problema está na trava emocional que eu citei no início do vídeo, aí é uma outra história. Então a gente tem que procurar entender essas travas emocionais para desbloquear isso em você e começar a dar a você a oportunidade, né? Você vai dar a si mesmo a oportunidade de viver essas experiências. Porque tem uma coisa dentro do contexto de relacionamentos amorosos que é o fato de que nós nunca vamos saber 100% se a pessoa com a qual a gente vai falar, ela está realmente interessada por nós ou não. Se ela é uma pessoa compatível com a gente ou não. A gente só consegue descobrir quando a gente tem tempo de convivência com essa pessoa, quando a gente se torna amigo dessa pessoa. Então, se você conseguir se tornar um amigo dessa pessoa que você está interessado, já é um passo bem interessante, porque a amizade, ela, entre aspas, ela não exige aquilo que um relacionamento amoroso exige, certo? Então, às vezes você tem aquela pessoa que estuda com você na mesma escola, faz o mesmo curso que você, está dentro do seu hall de amizade, então puxe papo, converse, vá despretensiosamente
conhecendo essa pessoa, porque pode ser também que ao conhecê-la profundamente, né, ou mais profundamente, você perceba que não é uma pessoa compatível com quem você é, com seus objetivos na vida. Então a primeira coisa que eu diria para você é: tente se aproximar de alguma forma para conversar sobre coisas da vida, sabe? Não fique com aquela neura de que todas as pessoas pelas quais você está interessado, você tem que chegar e dizer: olha, eu quero um romance contigo. Não é assim. Se aproxime, converse. Converse sobre coisas gerais da vida, sabe? Converse sobre o que você está passando. Pergunte para o outro como essa pessoa está, se ela está bem. Né? Pergunte coisas da história dessa pessoa, conte coisas da sua história também. Eu acho que isso tira um pouco do peso que às vezes a gente coloca sobre os próprios ombros, de que não, eu tenho que criar uma performance perfeita para ela gostar de mim, para ela me amar, para que ela se interesse por mim, me ache atrativo. Não, não crie nenhum tipo de personagem, tá? Se essa pessoa vai se interessar por você, tem que ser por você mesmo, de verdade, não por um personagem que você criou para tentar conquistá-la. Então essa é a primeira coisa. Seja você e se aproxime dessa pessoa. Se aproxime dessa forma, como um amigo, tá bom? Deixe que as coisas rolem de maneira natural. Agora, passado algum tempo, vamos imaginar que você não conseguiu ser amigo dessa pessoa porque ela de alguma forma se fechou para você. Ela deu sinais contrários, você tentou se aproximar, essa pessoa se afastou de você. Se essa pessoa não quer nada com você, nem mesmo uma amizade, então é momento de você mudar de foco. Você procurar uma outra pessoa para se relacionar. Porque a gente tem que respeitar. Cada pessoa tem direito de querer se aproximar da outra ou não. Então você precisa fazer uma leitura da realidade. Poxa, tentei de uma forma, tentei de outra, e o outro só está criando barreiras, barreiras, barreiras. Então talvez seja melhor então entender isso como um sinal negativo na sua direção. Então respeitar a decisão do outro e procurar uma outra pessoa, né, com quem você possa se relacionar, se interessar, talvez até ter um namoro. Agora, se a pessoa deu passos na sua direção, tá claro que a iniciativa dessa pessoa mostra que ela realmente se interessou por você também, vá sem pressa. Eu acho que muitas pessoas erram por causa da pressa. É uma necessidade, talvez uma carência de que eu tenho que me relacionar, eu tenho que namorar, eu tenho que perder o bebê, eu tenho que perder a virgindade, sabe? Às vezes essa loucura eu tenho, olha, eu já tô ficando pra titia, já tô ficando pra titio, já tô velho, né? Eu tenho que namorar a qualquer custo. Essa ansiedade, junto com essa carência, geralmente ela faz a gente tomar a decisão errada, faz a gente se precipitar. A gente acaba se vinculando ao outro, não porque nós descobrimos que o outro realmente nos atrai e é interessante para nós, mas muitas vezes nós nos vinculamos a pessoas que não tem nada a ver com a gente, é só para não ficar sozinho. Então verifique isso. Se o outro dá passos na sua direção, então vá com calma, com cautela. Você vai perceber que as coisas vão se aprofundando naturalmente. Vai chegar um momento em que a própria situação vai demandar de você um posicionamento claro e evidente em relação ao outro. Do tipo, olha, eu estou gostando muito de conversar com você nesses últimos tempos, estou gostando muito também de mostrar um pouco do meu universo, do meu mundo, das coisas que eu gosto, e eu queria te dizer que eu estou muito interessado em você. Né? Eu gostaria de saber se você tem esse interesse em mim também. Você quer namorar comigo? Olha, isso é uma coisa interessante, né? Depois de passado algum tempo conversando, conhecendo, né? É claro que no meio desse caminho muitas outras coisas podem acontecer. Ela pode querer te beijar, ou você em algum momento pode perceber uma situação, uma oportunidade, e o outro também vem na sua direção e o beijo acontece. Claro,
Isso que eu estou citando aqui pode acontecer de várias formas, mas pode chegar um momento em que talvez você tenha que dizer isso para o outro, olha, eu estou gostando muito. Só que, veja, a sua fala, ela não é sem fundamento. Você não chegou do nada numa pessoa e disse eu quero namorar com você, não. Existiu uma conversa prévia, um conhecimento prévio, você está dando passos na direção do outro, o outro está dando passos na sua direção, e as coisas estão caminhando nessa direção. Não é uma coisa que surge do nada. Talvez uma parte da sua timidez ou do seu medo de chegar nas pessoas seja porque você já quer chegar logo dizendo que está interessado na pessoa. Seja sutil. Veja, a gente fala com as palavras, mas a gente fala também com as atitudes silenciosas. Às vezes, as suas atitudes falam até muito mais alto do que suas palavras. Então, se você é uma pessoa que está começando a conversar com uma outra e pergunta do dia dela, né? Puxa assunto, vai conversando pouco a pouco com essa pessoa, ela vai entender isso como um sinal de interesse. Você não precisou chegar na pessoa e dizer estou interessado em você. Então, talvez o que está te faltando é essa naturalidade de se aproximar do outro para conhecê-lo, sem esse peso maluco de que, olha, tudo tem que dar certo. Não. A vida ela é cheia de situações e situações, pessoas e pessoas. Talvez ao conhecer mais profundamente essa pessoa que você achou linda, ela talvez seja só linda por fora, mas por dentro não combina com você, com seus valores, com aquilo que você busca. E aí se você vai com toda a sede ao pote, etc e tal, e não conhece essa pessoa profundamente, você vai se arrepender ali na frente de ter pedido a mão dela em namoro sem nem mesmo conhecê-la. Então eu sei que os jovens de hoje em dia primeiro beija, fica, para depois ter um namoro, mas tente adaptar isso tudo que eu estou falando para você, de todo o meu coração, à sua realidade, ao seu contexto, tá bom? Então se você tem travas emocionais em relação ao amor, aprenda a arte de se aproximar do outro sem ser invasivo. Não seja aquela pessoa chiclete, sabe, que gruda no outro e não solta nunca mais. Aprenda a conversar numa boa. Tente fazer contato, tente puxar um assunto e vai lendo, né, a circunstância, a situação. Se o outro está dando passo na sua direção, aí você pode ter mais liberdade, né, para conversar mais com o outro, com mais frequência. Mas não seja aquela pessoa que demonstra desespero, sabe? Desespero, carência. Poxa, o outro não me deixa respirar. Eu já ouvi muitas pessoas falando isso. Eu me sinto sufocada, porque o outro não me deixa quieto. O outro não me deixa estudar, o outro não me deixa ler, o outro não me deixa fazer nada. Isso não é legal. E eu sei que existe uma ansiedade presente no processo. Porque quando você começa a gostar de alguém, você gostaria muito que ela gostasse de você. Mas aí vem o conselho da sabedoria. Se você fizer esse processo de uma maneira proporcional à resposta que ela dá a você, ou seja, se ela dá um passo na sua direção, você dá outro na direção dela. Se você dá 2 passos na direção dela e ela te devolve com 2 passos, você vai caminhando nesse ritmo e vai crescendo gradativamente nessa entrega. A chance disso ser saudável e bom para vocês dois é incrível. E outra coisa, existe também a possibilidade de você achar essa pessoa super especial, incrível com o passar do tempo, e essa pessoa não se ver no seu mundo, não se imaginar com você. Então faz parte também viver experiências assim. O que eu estou querendo dizer para você é que se você viver experiências de rejeição, de que alguém disse um não para você, momentos em que você estava apaixonado por alguém, mas essa pessoa não estava apaixonada por você, faz parte e faz bem viver situações assim. Não tenha medo, você vai sobreviver. Você não vai deixar de ser homem porque ela disse não para você. Você não vai deixar de ser mulher
porque ele, que você estava tão apaixonada por ele, né? Ele não quis você, faz parte. Para a gente encontrar a pessoa certa para nós, né? A pessoa que a gente vai realmente ter um relacionamento saudável, muitas vezes a gente vai ter que passar por vários relacionamentos que não dão certo. Então não tenha medo disso. Não tenha medo de se arriscar também. Porque eu vejo muitas pessoas permitindo que o medo as paralise. Ou seja, é o medo da rejeição, é o medo do não, é o medo de não ser amada pelo outro. Isso pode ter raiz na sua infância, na sua relação com seus pais. Muitas vezes você teve pais muito críticos, né? Pais que exigiam muito de você, e você sempre precisava ser o certinho, sempre deveria ser aquela pessoa que nunca decepciona ninguém. E talvez você tenha medo ou de decepcionar ou de ser decepcionado. Então isso precisa ser tratado em terapia. Vai ser importante para você isso. Mas o que eu estou dizendo é que é muito saudável você se arriscar. E se arriscar com honestidade, com sinceridade. E você que diz, olha, eu até consigo abrir o coração com a pessoa, até comecei alguns namoros, mas eu tenho medo de me aprofundar no relacionamento. Deixa eu dizer uma coisa que eu já percebi dessa geração. Um dos grandes problemas que a gente enfrenta nesse sentido é o mal da comparação. Nós estamos num mundo onde as redes sociais elas nos proporcionam a possibilidade de encontrar facilmente muitas pessoas. E pessoas bonitas, pessoas interessantes. Então isso acaba funcionando como uma espécie de cardápio. O cardápio fica ali ao seu lado e você não consegue se concentrar no momento, no agora e nessa pessoa com a qual você está. Você fica sempre comparando ela com outras possibilidades. E possibilidades, elas são só possibilidades. Possibilidades, dentro da possibilidade cabe tudo, porque dentro da possibilidade cabe tudo que cabe dentro da imaginação. Então, às vezes, você imagina aquela pessoa de corpo perfeito, como se ela fosse perfeita dos pés à cabeça e que viveria um romance perfeito com você. E muitas vezes, a maioria das vezes, é pura ilusão, porque você não sabe como ela é no dia a dia. Você não sabe como ela reage nos dias em que ela está irritada. Você não conhece a família dela, você não sabe do passado dela, você não conhece os defeitos dela. Então, tudo que você projeta nessas possibilidades que não são a pessoa real com quem você está se relacionando, essas projeções te levam para um mundo de fantasia. E daí você fica o tempo todo, será que eu não deveria ter feito outra escolha? Será que eu não deveria estar namorando com outra pessoa? Gente, isso se transforma como uma espécie de fantasma que fica te assombrando o tempo todo. Você tem que se livrar desse negócio. Você tem que parar de seguir essas pessoas nas redes sociais. Foque no seu relacionamento. Entenda as limitações do seu relacionamento. Entenda os defeitos e as qualidades dessa pessoa. Entenda os seus defeitos e as suas qualidades. E como vocês conseguem equalizar isso juntos. Porque senão pode ser que você desperdice um relacionamento que tinha um potencial incrível só porque você está com saudade de viver uma coisa nova com uma outra pessoa. Porque, afinal de contas, seus amigos estão trocando de namorada a cada 3 meses, experimentando uma pessoa nova a cada ano. E você sente meio que como que perdendo oportunidades da vida porque você é jovem demais. Não pense nisso. Isso é besteira. A felicidade não está na quantidade, não está na diversidade de relacionamentos. A felicidade do relacionamento, ela está no fato de você conhecer a pessoa, se deixar ser conhecido por ela e, em amor, construírem uma história de vida juntos, de superação, de crescimento, de comunicação. Isso é felicidade. Não é você ir para uma casa de swing, não é você ir para um aplicativo de relacionamento e experimentar uma a cada noite.
Essas coisas são passageiras, essas coisas não preenchem, a nossa alma quer amar. Entende? Essas coisas são vazias. E há pessoas que estão presas e viciadas na diversidade e na quantidade. Há pessoas que estão presas nessa roda de hamster e não conseguem sair. Porque elas viciaram o próprio coração em coisas passageiras. Viciaram o seu coração em coisas superficiais. E daí todas as vezes que o relacionamento parece começar a se aprofundar, elas fogem. Elas sentem um tédio que elas não sabem de onde vem. Então esse medo de se relacionar e o medo de se aprofundar tem em sua raiz essa insegurança pessoal que precisa ser tratada. Talvez uma dificuldade, uma das razões pelas quais você tem dificuldade de aprofundar o seu relacionamento é por causa do tipo de relacionamento que você viu em casa entre seu pai e sua mãe, por exemplo. Se você viu dentro de casa um relacionamento ruim, cheio de briga, de conflito, eu, diante de um cenário como esse, me sentiria desmotivado a me casar também. Quando casa, vira isso. Então você precisa de novos referenciais. Ou talvez as pessoas que estão próximas de você falam que, se você se aprofundar muito no seu relacionamento, você vai viver uma vida presa. Você não vai ser feliz, você não vai poder mais fazer aquilo que você gosta. E daí você cria essas falsas crenças e sempre que o outro te chama para uma conversa de aprofundamento, você foge. O problema está no outro? Não. O problema está no seu relacionamento? Não. O problema está no seu medo, nas suas falsas crenças, nas suas péssimas referências. Então, veja, tente adaptar isso que eu estou falando para o seu universo, para os seus pensamentos. Veja se isso faz sentido para você. Porque destravar-se emocionalmente para o amor é uma responsabilidade de cada um de nós. Não espere que uma pessoa de fora vá te ensinar isso. Eu vou me relacionar com a mulher perfeita, ela vai me ensinar a amar. Eu vou ter um relacionamento incrível, esse relacionamento é que vai mudar a minha vida. Não faça isso. Não terceirize a responsabilidade. A responsabilidade para aprender a amar, aprender a decidir na direção do amor, é sua. Porque todos os benefícios e os malefícios de qualquer tipo de relacionamento, quem vai sofrer é você. Se você entrar num relacionamento abusivo e se deixar abusar, quem vai colher as consequências é você. Se você cultivar um relacionamento saudável, pacificador, cheio de coisas boas, que potencializa as suas melhores qualidades, quem vai se beneficiar disso é você. E se você ficar se travando para o amor, sempre postergando, adiando uma decisão importante sobre o seu relacionamento, sobre a pessoa que você gosta, quem vai perder tempo da vida é você. E talvez você até perca a oportunidade de viver um amor de verdade. Por quê? Porque você ficou travado e não tratou dessas travas emocionais. Então, olhe se é o seu caso. Procure ajuda. Assista esse vídeo outra vez. Pense e repense sobre tudo isso que estou falando. E eu vou te dar mais uma oportunidade. Coloque aqui nos comentários qual é a sua trava emocional. Qual é o seu caso. Eu vou ter a maior alegria de responder você para tentar te ajudar nesse processo. Procure também um psicólogo, uma psicóloga, isso vai ajudar também. Se você quiser, eu criei, junto com o meu amor, uma comunidade chamada Comunidade Amor em Construção, que também tem como objetivo ajudar as pessoas nessas travas emocionais. O link está aqui na descrição, é só tocar no link e você vai ser direcionado para entender como é que funciona essa comunidade. Então veja, você tem muitas ferramentas para se destravar. Não demore muito. Não seja como uma pessoa que eu conheci que levou a vida toda, 33, 34 anos, para começar a dar os primeiros passos na direção do amor, porque dizia ela que, olha, eu preciso cuidar da minha mãe, que está doente, então eu não vou me abrir para relacionamentos.
Então é uma pessoa imatura em relação ao amor, que deixou passar uma época importante da sua vida simplesmente porque deu mais ouvidos às suas travas e aos condicionamentos do que deu ouvidos ao seu coração, que queria amar, queria experimentar algo de verdade, algo que vale a pena. E eu digo para você, quando você experimentar algo que realmente traduza o amor verdadeiro, você nunca mais vai querer uma vida de solteiro, uma vida de superficialidades. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar e vai amar a experiência do amor. Aqui vai aparecer mais um vídeo para você assistir sobre a felicidade a dois. Eu espero que esse vídeo seja útil para você, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.